Olá, pessoal. Sou a professora Juliana Braga, da UFMC. Vamos dar continuidade à nossa aula de gestão de cronograma. Essa é a parte 2. Lembrando que, de acordo com a sexta edição do PMBOK, que é o Guia de Boas Práticas de Gestão de Projetos, o gerenciamento de cronograma é formado por 6 processos: planejar, gerenciamento de cronograma, definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar duração das atividades, desenvolver cronogramas e controlar o cronograma. Na aula de hoje, nós vamos ver essas duas atividades, esses dois processos aqui: definir as atividades e sequenciar as atividades. Sendo assim, o objetivo desta aula é entender os processos de definir atividades, sequenciar atividades. Depois, entender como utilizar o Project Libre para realizar os processos que eu acabei de mencionar. E terceiro, entender como documentar atividades no Project Libre. O primeiro processo dessa aula é o processo definir atividades. Esse processo, como todos os outros do PMBOK, ele possui entradas, ferramentas técnicas e saída. Como entrada desse processo, nós vamos ter o plano de gerenciamento de projeto, em especial o plano de gerenciamento de cronograma, a linha de base do escopo. Então, portanto, como entrada, nós vamos precisar da EAP, tudo vai partir da estrutura analítica de projetos, fatores ambientais e ativos. Como ferramenta técnica, nós vamos ter opinião especializada, decomposição, planejamento de ondas sucessivas e reuniões. E como saída, vamos ter uma lista de atividades, os atributos dessas atividades, lista de marca e a solicitação de mudança e atualização do plano de gerenciamento de projetos, que é comum a praticamente todos os processos. Bom, como visto no slide anterior, nós vamos usar o método de decomposição, que é uma das ferramentas técnicas de gestão de cronograma. Lembrando que também nós usamos o método de decomposição para criar uma estrutura analítica de programa. A diferença é que agora nós vamos decompor atividades e não entregas, como nós fizemos na aula de gestão de escopo. O processo de definir atividades, ele identifica as atividades específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto. No processo de criar EAP, você identificou os pacotes de trabalho, certo? Não foi isso que você fez? Identificou os pacotes? Agora, nesse processo de definir as atividades, você vai pegar cada um desse pacote e pensar em quais são as atividades que nós vamos precisar de realizar no projeto para entregar aquele pacote. Ou seja, as atividades elas vão representar o trabalho necessário para completar cada um dos pacotes de trabalho que você definiu na sua EAP. Vamos dar uma olhada nos exemplos agora. Vamos seguir aquele exemplo do projeto da realização do casamento, tá? De acordo com, então, aqui é o nome do projeto e nós temos apresentado na tela a estrutura analítica desse projeto. Nos nós inferiores dessa EAP, nós temos os pacotes de trabalho, certo? Então, festa é um pacote de trabalho, damas e pajas é outro pacote de trabalho. Vamos pegar um exemplo de pacote de trabalho dentro desta EAP. Também, né, nós podemos reproduzir essa mesma EAP de uma outra forma, que é essa apresentada aí na figura, tá? Nesse caso aqui, a gente está mostrando o EAP em tópicos e não em forma de organograma. Eu coloquei um pontinho vermelho em tudo aquilo que eu considerei como pacote de trabalho, tá? Observe que no item 0, 7, 10 e 11 não são pacotes de trabalho, tá?
Então, olha aqui, o item 0 é simplesmente o nome do projeto. O item 7 é uma categoria de pacote de trabalho, mas que é a categoria convites e lembranças. Mas o pacote mesmo é o convite e o outro pacote relacionado a essa categoria é a lembrança. Bom, a seguir a gente vai apresentar a lista de atividades do projeto Casamentos. Mas claro que o projeto inteiro ele vai ter 103 atividades. Então, vocês podem observar que a decomposição dos pacotes em atividades pode ser algo demorado, tá? E lembrando que a decomposição da atividade deve ser compatível com o modelo de processo de software que você vai adotar. Se for um modelo em cascata, as atividades de uma fase vão depender da finalização da outra. Se for um método ágil, como por exemplo o Scrum, que é um modelo iterativo, cada pacote será um sprint. E as atividades serão relacionadas à entrega daquele sprint. No entanto, o processo de decomposição ele vai ser o mesmo, independente do modelo de processo que você adotar. Bom, então aqui tem um exemplo do projeto Casamento, com as diversas atividades, tá? Já decompostas. Vamos pegar para fazer no Project Libre esse pacote aqui que possui essas atividades. Então, observe que o pacote convites, ele vai ter a atividade revisar lista de convidados, escolher fornecedores, definir modelo, fazer orçamento, dentre outras atividades. E observe que nós utilizamos verbos para dar nome a essas atividades. Assim como a recomendação do pacote é um substantivo, as atividades são ações para entregar o pacote. Por isso que nós usamos verbos. Aqui é uma continuação das atividades de todo o projeto Casamento, tá? Também vamos dar um exemplo mais feminino aqui. Chega de exemplo masculino nessa área de TI, né? Vestido, pacote vestido. É dividido nas seguintes atividades: escolher lojas de vestidos, visitar lojas de vestido, provar vestido, buscar vestido, pegar vestido. Mas o nosso exemplo todo vai ser em cima dos convites. Também faz parte do processo de definir atividades identificar os marcos do projeto. O marco na verdade, é uma atividade, mas uma atividade especial. Um marco ele é um ponto ou um evento significativo no projeto. A lista de marcos identifica todos os marcos do projeto. Observe no próximo slide a lista de marcos do projeto Casamento. Então, aqui, a pessoa que fez esse projeto, ela indicou, né, quais seriam os marcos do projeto. E o cliente tomou conhecimento disso. Tá? Vamos fazer tudo isso agora, definir as atividades e definir os marcos, utilizando o Project Libre. Vamos assistir, então, ao vídeo que preparamos para ilustrar exatamente como decompor essas atividades. Então, primeira coisa que você tem que fazer é criar um projeto, tá? Então, eu fui ali no projeto, novo projeto, criei um projeto. Esse é o projeto que a gente acabou de criar, e aí vocês vão observar aqui aqui desse lado esquerdo, né? Que é o local onde a gente vai colocar as atividades. E do lado direito vai ser criado o que nós chamamos de diagrama de Gantt. Bom, agora a gente vai usar o método de decomposição para criar a atividade. A primeira coisa que a gente faz é colocar aí o nome do projeto. Feito isso, a gente coloca todas as entregas do projeto, tá? Então, nesse caso, eu vou colocar só convites. Aí eu vou lá, identar, observe que eu usei o identar, tá? Para colocar
convites dentro de casamento. E agora eu criei todas as atividades. Coloquei uma a uma, tá? Eu digitei uma a uma, e quando eu criei essas atividades aqui, ó, que são essas aqui, então, essas aqui são as atividades, convites é o meu pacote de entrega, casamento é meu projeto, tá? Eu descrevi a atividade, cliquei em indentar, aparece aqui no Gantt um retângulozinho pequenininho, vermelho, representando cada uma das atividades. As atividades, elas vão ter um tempo associado, né? Uma data, na verdade, associada a elas, tá? Aqui, essa data, ela vem aqui os dias, tá? Da semana, ó. Os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Então, por enquanto, o que a gente fez aqui foi decompor o pacote convite em atividades. Só, simplesmente isso. Agora, eu vou criar uma atividade do tipo marco, tá? Clico na atividade que eu quero, que eu seja marco, vou lá e vou ticar a opção marco. Então, é só dar 2 cliques na atividade e clicar, e que vai gerar, essa atividade e escolher a opção marco. E essa atividade, ela vai se transformar no marco. Então, observe aqui no Gantt, à direita, que essa atividade virou uma bolinha, tá? As outras permanecem como um retângulo, e assim, esses 2 retângulos pretos aqui, o primeiro equivale ao projeto e o segundo equivale a um pacote. Somente as atividades são representadas em retângulos vermelhos, tá? Depois eles podem ser representados também azuis, diferença mais para frente. E se for uma atividade do tipo marco, ela vai ser representada como uma bolinha preta. Então, acabamos de estudar o processo de definir atividades, usamos o Project Libre. Agora vamos passar para o segundo processo dessa aula, que é sequenciar as atividades. O processo de sequenciar atividades, como todo processo, tem entrada, ferramenta técnica e saída, tá? Como entrada, a gente vai ter os documentos de gerenciamento de projeto e vamos ter aquilo que a gente acabou de fazer, que foi a lista de atividades, a lista de marcos, né? E os fatores ambientais ativos do processo. E aí vamos utilizar o PMBOK sugere que a gente utilize o método de diagrama de precedência, integração e determinação de dependência, antecipação e esperas. E sugere também que a gente possa utilizar um sistema de informação para nos ajudar a aplicar essas ferramentas técnicas. Como saída, vamos ter o diagrama de rede, tá? E a atualização dos documentos de projeto. Nós vamos fazer isso de forma automática, vamos utilizar o Project Libre. Então, esse diagrama de rede vai sair automaticamente para a gente, tá? E também o método de precedência vai sair automaticamente. Mas para isso a gente precisa de entender alguns conceitos, tá? Porque tem coisa no Project Libre que ele não faz automático. Nós é que vamos precisar de entrar. Bom, o processo que é importante também reforçar e saber que os projetos eles requerem que algumas atividades sejam executadas em uma ordem específica. Por exemplo, a atividade escolher vestido só pode ser realizada após a atividade visitar lojas de vestido. Como que eu vou escolher um vestido sem antes visitar a loja? Então, algumas atividades elas são dependentes da outra, tá? Essas duas atividades, esse exemplo, tem uma relação de término a início, ou seja, também denominado vínculo ou independência, tá? A segunda atividade, ela precisa ocorrer após a primeira. Isso é, existe uma sequência entre uma atividade e a outra. A segunda atividade só poderá ocorrer se a primeira estiver concluída. Isso caracteriza uma dependência. Esses conceitos são importantes na hora de você sequenciar, porque até o momento você simplesmente definiu as atividades. Você foi lá no Project Libre,
colocou quais são as atividades. Agora você precisa sequenciar essas atividades, colocar uma sequência nelas e uma relação de dependência, tá? O processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto, a gente vai ver agora, tá? Cada atividade marco, com exceção do primeiro e do último, são conectados a pelo menos uma atividade predecessora e uma atividade sucessora. Isso é uma obrigatoriedade. Se você não fizer essa conexão, o seu cronograma vai sair errado, tá? Pode ser necessária que entre uma atividade ou outra, você precise de utilizar um tempo de espera ou um tempo de antecipação. A gente vai ver isso em detalhes daqui a pouco. Também é comum usar um software para auxiliar nesse sequenciamento, ou seja, nessa dependência de uma atividade para outra, que é o que a gente vai fazer agora usando o Project Lead. Antes disso, vamos dar uma olhada, tá? Que uma atividade, ela vai ser sempre representada por um retângulo, tá? Nesse caso aqui é um retângulo preto, lá no Gantt, que a gente acabou de ver, era um retângulo vermelho. Aqui, então, nós temos representado duas atividades. O tamanho da atividade é proporcional à sua duração. Então, olhando essas duas atividades, qual dessas duas atividades ela dura mais? É a atividade 2, porque ela é maior, tá? Então, ela vai ser mais demorada. Essa setinha aqui, tá? Essa seta aqui, ela vai determinar a relação lógica entre as atividades, que é uma obrigatoriedade no seu projeto. Toda atividade tem que estar relacionada logicamente com a outra, com exceção da primeira e da última, tá? E aí, quando você faz essa relação, existem 4 tipos de relação lógica. Neste caso, essa atividade 1, ela começa primeiro que a atividade 2. Então, qual tipo de relação lógica que é essa? Vamos verificar agora no próximo exemplo os tipos de relação lógica, tá? Então, nessa tabela, nós temos aí na primeira coluna o nome da relação, que pode ser TI, que significa término, início, II, que significa início, início, TT, término, término, e IT, início, término. O que significa TI? Significa que a data de término da primeira atividade determina a data de início da segunda. Temos aqui a primeira atividade, a segunda. Observe que assim que a primeira termina, a segunda começa, tá? Isso é o tipo de relação TI. Somente depois que entrar em contato com todos os fornecedores, o noivo iniciam as visitas. Esse é um exemplo no nosso projeto de uma relação TI. A segundo tipo de atividade, II, significa que a data de início da primeira, a data de início, determina a data de início da segunda. Ou seja, elas vão começar juntas. Elas podem até terminar separado, porque se elas tiverem a duração diferente, elas vão terminar separado. Nesse exemplo, as duas têm a mesma duração, porque têm o mesmo tamanho, tá? E um exemplo disso no casamento é, enquanto o noivo pesquisa os fornecedores, a noiva imediatamente entra em contato com eles. Ou seja, é algo que pode ser feito em paralelo. A terceiro tipo de relação é a relação TT. A relação TT significa que a data de término da primeira atividade determina a data de término da segunda. Ou seja, elas vão terminar juntas. Podem até começar separadas, mas vão terminar juntas, tá? No nosso exemplo, não temos no casamento duas atividades com esse tipo de relação lógica, tá? Mas imagine duas tarefas que precisam de um mesmo equipamento alugado.
Essas tarefas elas devem terminar quando o aluguel do equipamento vencer. Então, junto com o aluguel do equipamento, deve terminar na mesma data, tá? Bom, o terceiro exemplo é o exemplo IT, é o menos usado, onde a data de início da primeira determina a data de término da segunda, tá? Então, aqui eu tenho a primeira, essa aqui é a data de início da primeira, e essa aqui é a data de término da segunda, tá? A data de início da primeira determina a data de término da segunda, tá? Aqui a gente não tem nenhum, não consegui pensar em nenhum exemplo onde isso possa acontecer, tá? Como saber se uma atividade depende da outra? Para determinar isso, você vai precisar considerar alguns pontos, tá? Primeiro, existe um tipo de dependência que é uma dependência obrigatória. Ela é exigida contratualmente ou é inerente da natureza do trabalho. Por exemplo, o convite somente poderá ser distribuído para os convidados se o fornecedor enviar antes o pacote de convites para os noivos. Não tem como escaparmos disso. Realmente, essas atividades elas são obrigatoriamente dependentes. Existe também a dependência arbitrária. Os noivos, por exemplo, os noivos querem separar todos os convites primeiro para depois entregá-los. Querem fazer isso juntos. Mas essas duas atividades não são obrigatoriamente dependentes, mas os noivos quiseram que elas que ficassem independentes, porque era uma condição do projeto, que existia ali no projeto. E tem uma dependência externa. Por exemplo, o convite somente poderá ser entregue aos noivos se a gráfica mandar imprimir primeiro. A atividade imprimir convite pertence ao projeto da gráfica e não ao projeto do casamento. Mas o projeto do casamento possui uma dependência externa, tá? Então, assim, um software para nos ajudar a sequenciar atividades, que é o que nós vamos fazer aqui, vai nos ajudar em muitos aspectos. Porém, a dependência, nós que temos que dizer se uma atividade é dependente da outra ou não. Aí vai depender do teu contexto, tá? Aí precisa parar e pensar um pouquinho se existe ou não essa dependência. Além do tipo de relação lógica, é importante definirmos tempo de antecipação e tempo do início de uma atividade sucessora. Vamos dar um exemplo da construção civil para variar um pouquinho. Imagine que, para agilizar uma reforma da casa, um dia antes de finalizar a preparação das paredes, iremos iniciar a primeira demão de tinta, pois mais de 50% das paredes já estarão prontas para a primeira demão. A atividade de primeira demão tem um tempo de antecipação de um dia em relação à atividade predecessora finalizar a preparação das paredes. Tempo de espera é a postergação do início da atividade sucessora. Um exemplo no mesmo contexto. Para iniciar a segunda demão, é necessário esperar 4 horas depois da primeira demão. A atividade segunda demão tem um tempo de espera de 4 horas em relação à atividade predecessora primeira demão. Então, o que nós vamos fazer agora é aplicar tempos de espera e antecipação, se necessário, tá? Depois de conectar as atividades, restabelecer as relações lógicas, aí sim você poderá aplicar esses tempos. A gente vai ver exemplo dentro do nosso contexto. Agora, um exemplo genérico. Os retângulos representados nas figuras, eles representam atividades. No primeiro caso, nesse caso aqui, tá? Eu tenho a atividade 2, que é essa aqui, começando 5 horas antes da atividade 1 terminar, tá? Então, isso eu chamo de tempo de antecipação, ou seja, eu estou antecipando a atividade 2.
No segundo caso, esse caso aqui, mostra a atividade 2 começando 2 horas depois da atividade 1 começar. Nesse caso aqui, eu chamo de tempo de espera, ou seja, a atividade 2 está esperando, tá? A atividade 1 começar. No primeiro caso, nós chamamos de TI menos 5 horas, tá? TI é a relação lógica e 5 horas o tempo de antecipação. No segundo caso, nós temos I mais 2 horas. I é a relação lógica e 2 horas é o tempo de antecipação. Bom, então a antecipação ela vai permitir que um aceleramento na atividade sucessora, tá? Então, vamos dar um exemplo. Depois de um dia da pesquisa, inicia-se o contato com fornecedores, mas as pesquisas continuam. Um exemplo no nosso projeto de casamento, tá? A relação lógica é TI, mas a antecipação é de um dia. Na espera, é um retardo da atividade sucessora. Um exemplo, depois de aprovar os convites, vamos esperar 10 dias, que é o tempo que a gráfica leva para imprimir os convites. A relação lógica é TI, 10 dias para o início da próxima tarefa. Bom, então agora vamos assistir a um vídeo que ilustra como sequenciar uma atividade usando o Project Libre. Aqui o vídeo. Aí tem as atividades, eu selecionei as atividades e vou clicar em conectar. Então, nesse momento, olha o que acontece à direita no Gantt. Todas as atividades, elas estão conectadas. Nesse caso aqui, o default é que uma apareça, assim que uma terminar, a outra se inicia. Então, vai ser sempre TI, mas a gente vai ver como mudar isso, se necessário, tá? E para que um diagrama de Gantt esteja correto, todas as atividades precisam estar conectadas, senão está errado o seu cronograma. Repito, todas as atividades precisam estar conectadas, à exceção da primeira atividade, que não tem nenhuma setinha chegando nela, e nem da última, que não tem nenhuma setinha saindo dela. Agora vamos mostrar como que a gente estabelece relação lógica, tempo de espera e folga no Project Libre, tá? Então, observe na tela que eu vou até o Gantt e eu vou dar 2 cliques em cima da atividade que eu quero estabelecer a relação. E aí, eu escolho o tipo de relação, tá? É simples. Da mesma forma, se eu quiser estabelecer tempo de espera e de folga, eu dou 2 cliques e aí eu vou colocar um atraso, tá? Por exemplo, aqui estou colocando um atraso de 2 dias. 2 pontos que precisa prestar atenção. O primeiro é que a relação lógica está em inglês no Project. Então, as abreviações estão também em inglês. O S é de Start e o F é de Final. Então, o que a gente fala que é eu expliquei para vocês, II no Project é S, é assim com as outras relações. E outro ponto também é que o Project coloca atrasos para estabelecer a relação lógica. Então, se você quiser uma antecipação, você tem que colocar menos, o sinal de menos, na hora de inserir o atraso. Se você quer uma folga, você vai ter que colocar o sinal de mais. Você pode fazer também
tudo isso diretamente aqui nessa coluna de antecessores, entrar e digitar, tá? Então, por exemplo, aqui ele colocou o tipo de relação lógica, que é 9FS. O 9 significa que essa atividade, aqui, tá, gente? Que essa atividade, ela antecede a atividade 9. O tipo de relação lógica é FS e uma folga de 2 dias, que é mais 2 dias. Se eu quisesse uma antecipação, seria menos. Continuando. Neste ponto da aula, nós finalizamos o processo de sequenciamento de atividades, tá? Antes de finalizarmos a aula, eu gostaria de mostrar como fazemos para documentar as atividades no Project Libre. Isso pode ser importante para compartilhar com o time e não deixar dúvida do que deve ser feito em cada atividade. É claro que você não precisa documentar todas as atividades, apenas o que você achar necessário, tá? Bom, então aqui nesse exemplo estão as atividades necessárias para entregar o pacote convites. Decida dessas atividades, aquelas que você gostaria de registrar, tá? E aí, realiza essa documentação. No caso do Scrum, são as atividades referentes a um sprint que podem, por exemplo, ser documentadas. No Project Libre, essas atividades, elas vão aparecer, ó, aqui, quando você documenta, toda atividade que tiver documentação, ela vai aparecer com uma nota amarela, tá? Aí, para você fazer a documentação, é só você dar 2 cliques aqui em cima dessa coluna relativa, na linha, dessa coluna na linha relativa à atividade. Aqui, a documentação de uma atividade, tá? O nome dessa atividade é criar formulário. Observe que uma nota importante sobre o local de onde o formulário deveria aparecer está aí nessa anotação, ó, essa nota importante, tá? E aí você pode pode deixar registrado, se a equipe trocar, já está registrado ali o que é a atividade, sem necessidade de ficar retomando isso, alguma observação importante que não possa ser deixada inserida na atividade, tá? Então, a documentação de atividade também é bastante importante. Aqui eu vou mostrar como que faz. Então, você escolhe a atividade que você quer documentar, dá 2 cliques, clica na aba Nota e faz a documentação, tá? Bom, pessoal, chegamos ao final da aula. Os principais pontos abordados foram: nós vimos primeiro o processo de decompor atividades. Dentro desse processo, nós verificamos como inserir marcos nas atividades. Depois, nós vimos o processo de sequenciar a atividade. Dentro desse processo, nós verificamos como fazer uma dependência lógica, como documentar uma atividade. E também, durante a aula, mostrei para vocês como o diagrama de Gantt foi formado automaticamente pelo Project Libre. A próxima aula, nós vamos estimar a duração e desenvolver o cronograma da atividade. Obrigada pela audiência e até a próxima aula.